Bom dia, 13 de novembro de 2024, e o Léo da Fox está esperando hoje Bernardo de Azevedo e Souza para nos contar um pouco sobre essa obra, Educação Jurídica On Life, um framework para implementação e avaliação de ambientes virtuais de aprendizagem imersivos, os AVAIs. Então saímos da linha do AVA, estamos falando de AVAIs na formação jurídica. Deixa eu convidar o Bernardo aqui. Vamos, Bernardo, ok. Já estou ao vivo enquanto o Bernardo entra. Bernardo é doutor em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especialista em Ciências Penais pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em Computação Forense e Segurança da Informação pelo Instituto de Pós-Graduação e Graduação, o IPOG, especialização em perícia, especialista em perícia em imagens e documentos digitais. Enfim, Bernardo é uma sumidade e estará conosco a partir de agora. Deixa eu ver se o Bernardo já está aqui conosco. Bernardo ainda não está, não saia daí, a live de hoje é incrível, promete. Se você é advogado e professor e professora, esse encontro é para você. Vamos esperar o Bernardo aqui. Bernardo continua aqui com perito em multimídia forense, áudios, vídeos e imagens digitais, membro da Associação Nacional dos Peritos em Computação Forense e autor dos livros Visual Law, como os elementos visuais podem transformar o direito, Legal Design Visual Law no Poder Público, Metaverso e Direito, Desafios e Oportunidades, Manual Prático de Provas Digitais, Golpes Digitais, como identificar, prevenir e agir contra as ameaças digitais e Inovação no Ecossistema de Justiça. Meus amigos e minhas amigas, se tem uma pessoa que é competente para falar dessa obra, é ele. Peraí, deixa eu confirmar aqui. Bernardo, Instagram, dá foco. Vamos lá, estou aguardando ele. Você que nos ouve ao vivo aqui ou pelo Spotify. Olha só quem temos aqui, hein? Olha só, presença ilustre. Mas você que está pelo Spotify, se você está pela Amazon, pela Martins Fontes, seja muito bem-vindo. Aguardando o professor Bernardo de Azevedo e Souza para falar da obra Educação Jurídica Online. Ele entrou agora. TT, meu amigo, boa tarde, bom dia ainda, né? Paula, bom dia, vocês estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu convidar aqui o professor Bernardo, porque estou... Também aceitei como é que ela impacta o dia a dia, o cotidiano de professores e professoras do universo jurídico. Você que já... Fala, olá. Bernardo, bom dia! Olá. Bom dia, tudo bem? Prazer tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo a esse nosso bate-papo, quase um café virtual, no qual a gente fala das maravilhas que vocês produzem. E hoje você com a Educação Jurídica On Life. Coisa boa. Estava aqui lendo o seu currículo, dizendo o quanto você é capaz e apto para nos apresentar o tema. E vi também que a obra, a partir da apresentação, é fruto da sua tese de doutorado. Não é isso, Bernardo? Isso mesmo. Até não sei porque está desfocado aqui, mas eu coloquei o livrinho aqui atrás, mas... eu mostro aqui. Ali. Conta para gente a história em torno, né, do seu interesse pelo estudo dos AVAIs. Antigamente eram os AVAs e agora são AVAIs, é isso? Perfeito. Bom, essa obra, né, o pessoal que está nos acompanhando, ela é fruto da minha tese de doutorado, então foi defendida agora há poucos dias no programa de doutorado da Unicinos, em Direito. E é um trabalho que eu venho construindo já há bastante tempo, sobretudo desde a concepção ali do metaverso, que nós já tínhamos aquela ideia inicial de utilizar essas possibilidades no contexto educacional, mas que remete também a muito antes, né? Desde o tempo. Por exemplo, eu falo na obra ali sobre a questão da realidade virtual, realidade aumentada, que são tecnologias que estão há bastante tempo no mercado e têm agora sido ressignificadas para também compor isso no contexto educacional. Então, hoje um professor ele consegue não apenas trabalhar em sala de aula, mas também criando essas experiências imersivas para que o ensino fique mais envolvente, mais dinâmico, e isso traga resultados positivos. E até o momento que eu concebi essa ideia da tese, não tinha visto nenhuma aplicação focada na área jurídica. Então, acredito que tenha sido uma grande contribuição na obra nesse sentido de trazer essa discussão para a área jurídica de forma a potencializar a educação como um todo. E para isso, os educadores hoje têm à disposição ferramentas que são muito acessíveis, né, a um custo interessante, às vezes sem custo, e foi a proposta da obra justamente trazer um framework que desenhasse essa possibilidade.
ou seja, para que o educador consiga aplicar isso em sala de aula, sem precisar fazer grandes contratações, toda uma logística muito complexa, para que possa trazer isso para o ambiente acadêmico. Renato, você tocou num ponto muito importante, muito relevante, porque a Focus sempre esteve envolvida com essa parte de educação, teve ali o IED, né, que era o Instituto de Direito, e a gente sempre esbarrava nesse ponto, né? As tecnologias são caras, as instituições de ensino não querem contratar e o professor ficava refém disso, né? Então, o que você defende, através da obra, por meio da obra, é que existem meios alternativos para que o professor torne a aula dele mais cativante, mais instigante para essa geração que eu já entro nesse assunto. Nós estamos em gerações distintas e os nossos alunos numa outra geração. Então, comece falando um pouquinho dessa particularidade. Exatamente isso, né? Porque hoje já são vários educadores que concordam nesse sentido. Nós estamos num momento de crise, né, da educação jurídica como um todo. Então surge nessa possibilidade, desde o título, né, esse conceito de educação online, do conceito do Luciano Floridi, que busca simbolizar esse mundo cada vez mais conectado e que o online e o offline não se distinguem mais. A gente está tudo integrado, né? Então por isso essa ideia do online. E a proposta do livro foi justamente trazer esse olhar a partir da tese do Luciano Floridi, mas conectada num aspecto prático também, que é sempre o tipo de conteúdo que eu gosto de trazer, né, Léo? Assim, claro, tem a parte acadêmica, mas também um aspecto prático para aplicação de fato. É porque eu percebi que muitos profissionais até faziam uma conexão da realidade virtual com a educação, com os ambientes virtuais imersivos com a educação, mas dificilmente tinha um aspecto prático, ou seja, como implementar isso de fato? Como eu posso colocar isso de uma forma organizada e dar sequência nesse sentido? Então, o que eu procurei fazer no livro foi justamente criar esse framework, né, que é, para quem não conhece o termo, é uma representação visual em etapas que, quando implementadas, elas permitem essa construção dos ambientes virtuais. E no modelo que eu trouxe ali no livro, é de fato muito pouco oneroso para o professor. Então, o professor não precisa fazer grandes investimentos do próprio bolso, nem exigir grandes investimentos da própria instituição, que é uma das grandes dores que tem hoje. Por isso que os projetos muitas vezes não avançam, porque o custo é muito elevado, tem toda uma dinâmica, uma política, e a gente consegue estabelecer hoje usando ferramentas acessíveis que já vão trazer uma experiência muito mais diferenciada e aprimorada no contexto da educação. Você tocou num ponto, quando você traz um life, né? E inexoravelmente eu tenho que lembrar do Silvio Meira, né? Que é um marqueteiro, mas das pessoas mais visionárias hoje do Brasil, que tem uma expressão também muito interessante, que é o digital, né? A gente não consegue mais se dissociar. Exato. Como é que eu vou desse visor digital que nos transporta para a vida real, né? Temos ali sempre essa visão de transformar tudo que a gente vê em algo que está sob a ótica do digital. Mas só fazendo um gancho, Léo, porque é interessante falar isso, porque, por exemplo, eu sou de uma geração que seria a geração Y, né? Dentro da configuração ali, né? Então eu acompanhei ali o começo da internet, me lembro muito bem na época dos anos 90, conexão de escada, então toda aquela dificuldade que era fazer a conexão, e pude acompanhar essa migração entre as chamadas eras da web, né? Então a web 1.0, 2.0 e agora que nós estamos em uma migração de 2.0 para 3.0. Então a gente percebe que mudou muito, né, o contexto educacional ao longo desse tempo. Eu mesmo me lembro na minha graduação tinha que acessar o computador numa biblioteca, né, do colégio. Hoje nós temos o computador a todo momento, o celular, né, que já é uma extensão do nosso corpo humano. Então eu gosto de perguntar em sala de aula assim, quem é que a primeira coisa que fez hoje foi pegar o celular e a última coisa que fez antes de dormir foi pegar o celular também. Porque já é uma extensão do nosso corpo. Então a gente está nessa integração cada vez mais, né, conectado, que o online e o offline se confundem. Então, dentro dessa nova realidade que surge, então, essa proposta de uma educação mais contemporânea, uma educação mais voltada para essas novas tecnologias e trazer isso para fins de aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem. Quando você fala de um framework, tenta tangibilizar ele nas suas palavras aqui, porque sabemos assim, os advogados e advogadas em suas cidades, muitas vezes são convidados para dar aulas nas instituições de ensino. Então, saindo dos grandes centros, né, isso é uma prática, né, isso é normal. Doutor fulano é advogado de direito tributário. Doutor fulano, você não quer vir dar uma aula aqui para a gente, assumir um semestre? Isso é uma rotina muito mais comum do que a gente imagina, né, Bernardo? Tenta
tangibilizar as suas lúcidas palavras o que seria esse framework. Perfeito. Bom, nesse exemplo aí, Léo, vamos pensar assim, o que é comum? O professor recebe um convite para ministrar uma aula e geralmente é uma aula que se utiliza ali o quadro branco, né, enfim, ou eventualmente até algum slide, mas costuma ser isso, né? Uma apresentação em slide ou mesmo ali usar o quadro branco para passar a aula. Além, claro, das informações que estão sendo passadas. Essa dinâmica hoje, não que ela seja assim ultrapassada, eu mesmo uso muitos slides e tem funcionado muito bem. Só que nós podemos aprimorar essa experiência como um todo por meio desses ambientes virtuais imersivos. Então, vamos imaginar uma situação que o aluno queira aprender sobre tribunal do júri, por exemplo. Ele tem a opção de ir no tribunal do júri acompanhar como funciona, mas nem sempre nessa opção ele vai ser o protagonista, porque ele vai estar acompanhando como ouvinte. Já numa experiência virtual imersiva que a gente consegue construir hoje, inclusive, com a arquitetura cênica de uma sala de audiência, a arquitetura cênica de uma sala de um tribunal do júri, o aluno ele consegue já protagonizar isso. Ele consegue ser, por exemplo, o promotor de justiça, que vai fazer ali a acusação, pode ser o advogado de defesa, ele consegue já se colocar naquela situação para fazer um grande treinamento para o dia específico. Então, a gente consegue simular, emular componentes de uma audiência, a posição das partes, etc. Até mesmo no livro eu mostro um exemplo de uma sala de uma audiência que eu construí usando um desses serviços virtuais imersivos. E é muito simples, a gente acessa ali e consegue já se colocar naquele ambiente. Claro que não é efetivamente estar no local, que isso sempre vai ser um grande diferencial. Agora, são formas que a gente tem já de colocar o aluno numa situação de aprendizagem imersiva, que ele pode já compreender a dinâmica de uma audiência, ver como funciona o posicionamento das partes e já se colocar desde então naquela situação. Então, é um aprendizado muito diferenciado e que tem vários estudos e pesquisas que sinalizam que isso contribui muito, né, para a aprendizagem como um todo. Ótimo. Maravilha. Guardadas as devidas proporções, a gente está falando aqui, por exemplo, de um VR, não seria exatamente um VR, né? Uns óculos de virtual reality, mas é algo que você crie no contexto da inteligência artificial e que apresenta como se virtual fosse, né? Então é algo que, como você bem destacou, facilita e não dificulta, né? Porque, nossa, imagina toda a instituição de ensino ter que comprar um aparelho, um aparato de VR. VR, gente, são aqueles óculos que agora nos Estados Unidos as pessoas andam malucas com aquilo, né? Andam trabalhando, é uma loucura. Mas sim, você cria um ambiente simulado, não é isso, Bernardo? Isso, porque o grande problema do VR, da realidade virtual, é o custo, um dos maiores problemas, né? Que é um custo elevado. Então, agora mesmo teve essa febre aí do óculos da Apple, né? Que eles chamam até de Spatial Computing, computação espacial. Na prática, ali é um óculos de realidade virtual e aumentada, que tem a função switch ali que estão criando. O grande problema é o custo desses aparelhos. Então, se um professor fosse aplicar isso em sala de aula, para todos os alunos, ou pensar uma sala de 30 alunos, teria que comprar um por aluno, ou fazer um revezamento. Para essa experiência legal, teria que ter pelo menos aí uns 10 exato, para revezar, né? Então, para fazer esse investimento dos 10 óculos, um custo absurdo, expressivo, que talvez até não seria tão efetivo para o processo como um todo. E claro, a atualização de software muitas vezes, fazer, eventualmente alguma peça estraga, fazer uma nova compra. Então, o que eu pensei nesse livro, Léo, e na tese como um todo, assim, justamente oferecer uma alternativa mais viável, porque a gente sabe que o VR é excelente, mas para quem já teve experiência de utilizar, é algo único, né? É muito imersivo, mas ao mesmo tempo ele não se efetiva como algo prático, porque tem esse custo muito elevado. sim. Então, minha proposta foi justamente usar essas plataformas hoje, que são chamadas também na sigla em inglês de MUVE, né, que é ambientes virtuais multiusuário, para que os professores consigam construir esses ambientes imersivos, já construindo de uma forma muito fácil. Eu explico ali no livro passo a passo como fazer, né, de uma forma mais simples, para poder já criar uma situação de aprendizagem imersiva. Então, essa proposta é justamente para enfrentar essas dificuldades de compra de aparelhos caríssimos hoje, que a gente sabe que é inviável na prática, porque no máximo seria comprado um ou dois e não permitiria que todos os alunos pudessem ter essa imersão. Cara, teu livro é um guia prático para aqueles que estão, não digo nem ansiosos, preocupados com o futuro da educação e da inteligência artificial como operadores, né?
Então, é um portal que se abre. E, só para a gente encerrar essa primeira parte, vou destacar aqui uma parte do prefácio do professor Wilson Engelmann, onde ele conclui isso que a gente estava falando, né? Abre aspas. Na base dessa perspectiva se encontram as chamadas tecnologias digitais, lideradas pela inteligência artificial, promovendo o design de espaços e interações inusitados e desafiadores para todas as áreas do conhecimento humano, que é justamente onde o seu trabalho se encaixa, né, Bernardo? E aí eu passo para uma parte que nosso amigo Faleiros me ensinou a fazer e que eu acho que tangibiliza demais. Obviamente, quem tem acesso ao site da Foco pode ir lá e baixar a degustação da obra com o sumário e as primeiras páginas de cada capítulo, mas para quem está só nos ouvindo, vai conhecer agora o sumário da obra, que começa assim. Bernardo, você fica à vontade para me interromper e falar, Léo, queria destacar que é nesse ponto aí, mas olha, não vamos concluir, vamos fazer as pessoas comprar. Bom, o capítulo 1, introdução, o capítulo 2, despertando para múltiplas dimensões da educação. O capítulo 3, tecnologias imersivas na educação. E o capítulo 4, justamente o eclodir de todo o pensamento, educação jurídica imersiva, uma proposta de framework. E aí você vem destrinchando quais seriam esses frameworks e, inclusive, traz aqui a definição de objetivos de aprendizagem, com o capítulo 5 sendo a conclusão. Quando você pensou o livro, você já tinha essa ideia de ser um manual prático, de ser uma ferramenta útil para os profissionais, os professores? Eu tinha pensado desde o início em fazer alguma estrutura prática, só que eu não tinha ideia inicialmente de um framework, isso eu fui estruturando ao longo da pesquisa. Porque hoje o framework ele acaba sendo, né, uma das modalidades mais efetivas, porque ele organiza visualmente as etapas, para que o professor possa implementar isso com tranquilidade. Até mesmo eu fiz um apanhado de vários frameworks que eu estudei durante o capítulo 3, sobretudo para escrever, e não tinha nenhum específico para a implementação desses ambientes no contexto jurídico, na educação jurídica. Então, acho que a grande contribuição da obra foi trazer esse recorte para a área jurídica e de uma forma, como eu disse antes, que seja efetiva e não onerosa para o professor e para a instituição de ensino. Que é o grande problema que nós temos hoje é que as ideias estão à disposição, hoje existe inteligência artificial, existem outras possibilidades, só que às vezes é muito, muito custoso, né? Muito caro para a instituição e não consegue implementar isso na prática. Então, fica no campo das ideias. No momento que a gente tem uma ferramenta possível de ser acessada, sem custo ou com custo muito reduzido, isso já viabiliza e permite que o professor coloque em sala de aula e já comece a criar essa situação de aprendizagem. Muito bem. Bernardo, você conclui com maestria um trabalho que eu, inclusive, indiquei no meu artigo recente que escrevi para a Pearson como sendo um manual necessário para os professores. Essa angústia que eu sempre falo, né? Será que os meus dias enquanto docente estão contados? Ela depende única e exclusivamente da proatividade do operador. A inteligência artificial está aí para isso. Há uns 2 meses foi um frisson a questão da criação dos clones, né, pela inteligência artificial. Então tem clone que eu posso, inclusive, mandar fazer a live aqui em meu lugar. Falou, olha, cria aí meu clone, vai lá e conversa com o Bernardo. Os pontos importantes. Isso já bateu, já aconteceu, não é que vai acontecer. A gente está vivendo um misto de realidade e ficção nas linhas de Isaac Asimov, né, que era um autor que eu adorava de ficção científica. Mas ainda algo que você pode dizer para a gente encerrar aqui como um alento, muito mais do que eu indicar de que, olha, se você for operador da mudança, você está salvo diante da inteligência artificial. Você que está imerso, que escreveu tantos artigos relacionados à tecnologia, inteligência artificial, que palavra você pode deixar para o operador do direito, para o professor, para o advogado? Pode ser de desotimismo, viu? Para não ser a palavra certa. Até o pessoal que vai ler depois do livro, eu usei ali uma obra antiga ali chamada Flatland, que é um romance distópico, que é muito interessante, que eu fiz uma analogia para conectar aqui com o tema, que para quem já teve a oportunidade de ler esse romance, que é um romance de 1800 e alguma coisa, né? O Flatland, ou Planolândia, né? Seria a tradução. Então, nesse romance ali, ele traz a ideia de uma cidade que ela é bidimensional e que as pessoas que estão na cidade não enxergam o mundo tridimensional.
Então, um dia veio uma esfera, né, e apresenta para o protagonista ali, que é o quadrado, que ele só vê o mundo de forma dimensional. Ele apresenta essa realidade tridimensional que ele desconhecia. E eu faço analogia justamente dizendo que hoje, muitas vezes o educador ele está vivendo um mundo mais bidimensional porque ele não enxerga possibilidades, tecnologias, inovações que estão à sua disposição e deixa de aplicar isso no contexto educacional, sendo que isso poderia melhorar muito a situação como um todo, né, o processo de ensino-aprendizagem. Então, hoje, eu sou muito otimista em concluir, né, assim, sempre vejo com bons olhos, claro, a tecnologia tem prós e contras, mas vejo com bons olhos porque a gente pode usar esses recursos que estão já à disposição para aprimorar tudo, aprimorar hoje a nossa prática jurídica, aprimorar o contexto educacional, que são tecnologias que estão já à disposição e que, se bem utilizadas, elas podem trazer muitos resultados positivos. Então, a minha mensagem final é dizer que a gente está sempre em processo de aprendizado, né? O aprendizado ele nunca termina, né? Como se diz, né? O conhecimento é grande, mas a ignorância, no sentido daquilo que a gente desconhece, é muito maior. Então, existem coisas que nós sabemos, existem coisas que nós não sabemos, e existem coisas que nós não sabemos que não sabemos. Então, por isso que é legal você estar sempre assim, nesse processo de aprendizagem, estar aprendendo. Hoje tem muitas tecnologias, muitas novidades, e o professor pode trazer isso para o sala de aula, e o aluno também, para usar todo esse potencial para aprender melhor e ter mais sucesso aí nesse competitivo mercado jurídico do futuro. Bernardo, só podemos agradecer o seu brilhantismo, parabenizar pela obra. A Foco tem um apreço por obras relacionadas à tecnologia e o direito, e o seu livro é como se ele, depois de tantos lançamentos da área digital, ele viesse e falar, não, peraí, encaixa esse aqui antes de tudo, para que vocês tenham esse prisma de aprendizado, para que vocês entendam como é que tudo isso pode ser aplicado na área da educação. Então, queria te parabenizar, te agradecer por ter escolhido a editora Foco para essa publicação e desejar a todos que nos ouviram aqui uma boa leitura dessa obra que pode ser comprada diretamente lá no site da Foco. Bernardo, você lembra o seu cupom de desconto? Não lembro. Se puder repetir. Poxa, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar aqui no post da live, porque eu estou sem ele, e na crença de que você o teria, não tem problema, eu vou marcar aqui nas minhas legendas da live para que todos possam o pessoal adquirir com 20% de desconto. Mais livro saído, né, Léo, na parceria aí. Opa, já fala aí, Bernardo, conta então. Nós temos aí já um próximo livro sobre perícias digitais. Olha, cara, estamos aí. Tema maravilhoso, né? É uma área de trabalho também pouquíssimo explorada que tem muito a oferecer, né, Bernardo? É uma área muito abrangente, né? Sobretudo hoje, né, a gente está vendo cada vez mais esse contexto de provas digitais, conexões e comunicações em WhatsApp, etc. Então a obra vai trazer esse olhar aí de vários tópicos, né? Multimídia forense, perícia em arquivos PDF, questões vinculadas a sistemas computacionais, então uma série de possibilidades legais. A gente faz uma outra live aí para conversar sobre esse livro também. Mais uma razão para seguir o Bernardo e a Foco e ficar sabendo das novidades que estão por vir. Bernardo, obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Foi um prazer, Léo. A todos que nos ouviram ao vivo, em reprise, fique aqui com Deus, com saúde, até o nosso próximo encontro. Obrigado, Bernardo. Até mais. Valeu. Tchau.